Boa tarde a todos. Neste momento, nós vamos apresentar o artigo denominado Corpo, Cidade, Território da Experiência, que tem como autores eu, Rebeca Falcão e Gabriel Lincoln. E nós participamos do eixo temático de paisagem, projeto e participação popular. Neste artigo, nós trabalhamos a partir de três caminhos conceituais. Nós vamos trabalhar como eixos temáticos o corpo, a cidade e a experiência. E aí, qual seria o objetivo do nosso trabalho? Como objetivo geral, a gente tende a levantar reflexões acerca do corpo, da cidade e de favorecer o entendimento das relações que existem entre elas. Como objetivo específico, nós buscamos apresentar a cidade enquanto território de experiências e o corpo como um meio de experienciar esse espaço. E aí, como procedimentos metodológicos, nós temos inicialmente a revisão bibliográfica, depois a compilação e sistematização dos dados coletados, para chegarmos nos resultados e discussões e nas considerações finais. Então, vamos entender um pouquinho o que seria essa cidade, esse território da experiência. Vamos tratar aqui que as ruas da cidade, elas são de fato os palcos comportamentais e que nessas ruas das cidades ocorrem atividades sociais singulares. E que a cidade ela não é apenas aquela como localização geográfica vista por cima, mas a cidade como a que nós experimentamos, a cidade que é um espaço real onde as pessoas vivem e interagem, que possui essa heterogeneidade, que é uma configuração plural, combitante, híbrida e, por muitas vezes, contraditória. Então, a cidade, vamos entender aqui, não apenas como aquela vista por cima, mas a cidade a partir da escala humana, como local de experiências, de trocas sociais. Então, primeiro, vamos trazer aqui os conceitos de alguns autores importantes que trabalham essa temática da cidade. Entender que a base da cartografia é um dos primeiros contatos que envolve o estudo entre a cidade e as outras escalas maiores. Porém, Kevin Lynch vai dizer que, em sua obra utilizada na identidade, memória e rotina, a rotina dos cidadãos como elemento-chave que configura a imagem da cidade. Almeida fala também que a abstração da realidade urbana desde sempre coexistiu com as atividades de planejamento de cidades, sobre formas de mapas, maquetes, planos e modelos. E aqui nós trazemos a cidade segundo Palasmar também, quando ele diz que é uma extensão da natureza e fornece as bases para a percepção e o horizonte da experimentação e compreensão do mundo. Ele coloca a cidade como local de grandes acontecimentos, que é o que nós tratamos aqui nesta pesquisa. Então, nós vamos discutir a apreensão da cidade, dentre outras as formas, a partir do corpo, tendo o corpo como esse local de percepções sensíveis, como um mecanismo central para tal efetivação. É nós entendermos, de fato, a cidade como esse local de experiências e o corpo como meio de realizar essas experiências na cidade. Então, Issa e Nogueira vão dizer que a vida urbana é feita das relações corpo-cidade, espaço-movimento, afeto-ação. Para os autores, a cidade é cidade e corpo, havendo uma relação de troca, pois o corpo vive na cidade, mas a cidade vive por meio do corpo dos sujeitos. Então, aqui nós enfatizamos o experiencie a cidade. Trazendo ainda alguns autores, quando nós confrontamos a cidade por meio do nosso corpo, nós podemos percorrê-la, é através do caminhar que podemos desenvolver a cidade, a explicitação da sua condição de cidade-corpo e manter essa inter-relação. Então, primeiro nós precisamos, de fato, vivenciar os espaços. E para vivenciá-los, se dá através do nosso corpo. Isso em Nogueira dizem que os passos que percorrem terrenos não apenas marcam a trajetória que se faz, elas são a expressão do movimento do corpo que atravessa a cidade, a transpõe, infiltra, perpassa e experimenta, sempre tendo a experiência como eixo central dessa discussão. Então, nós temos aqui o corpo como meio, corpo como forma de experienciar o espaço, como centro dessas experiências onde a gente tem uma série de narrativas contemporâneas que se debruçam no corpo e que merecem destaque. Então, sobre o corpo, nós temos Palasmar
onde ele diz que eu confronto a cidade com meu corpo, minhas pernas medem o comprimento da arcada e a largura da praça, meus olhos fixos inconstantemente projetam meu corpo na fachada da catedral, onde ele perambula molduras e curvas, sentindo o tamanho dos recuos e projeções, meu peso encontra a massa da porta da catedral e minha mão agarra a maçaneta enquanto mergulho na escuridão do interior. Veja o quão filosófico nós temos aqui essa citação, tratando sobre as minúcias do nosso corpo e, de fato, como através dele nós vivenciamos o espaço, nós experimentamos essa cidade. E aí a gente traz essa imagem como o corpo como local de experiências da cidade, talvez não necessariamente os corpos que estão ali presentes, mas que já passaram também, a história que já foi contada nesse espaço, a história que já foi contada nessa cidade, a partir de todos os corpos que por ali já passaram. Então, Palasmar continua reafirmando que eu experimento a cidade e a cidade existe por meio da minha experiência corporal. A cidade e o meu corpo se complementam e se definem. Eu moro na cidade e a cidade mora em mim. Para a gente entender muito essa relação de simbiose que ocorre entre a cidade e o corpo, esse processo de inter-relação entre eles. E é por meio de nossos corpos que escolhemos o mundo onde queremos viver. Juntos, o espaço e o corpo formam um sistema e projetam a maneira pelo qual vamos experimentar a cidade, tornando-se, como a gente havia dito, um objeto em simbiose. E aí a gente vai trazer algumas definições de corpo a partir do Merleau-Ponty, um filósofo que vem explicar esse corpo como meio de extensão de vivenciar esse espaço. Então, ser corpo, nós vimos, é estar atado a um certo mundo, e o nosso corpo não está primeiramente no espaço, mas ele é o espaço. E aí nós trazemos que ao corpo da cidade, os corpos na cidade e a relação dos corpos e a cidade, sempre mantendo essa inter-relação entre os dois. E assim como o mundo está em constante mutação, nós também estamos em constante movimento, sempre interagindo com o ambiente. E a cidade, ela é quem reforça a nossa experiência existencial. E aí, o que é que a gente pode entender sobre essas relações de cidade e corpo? Quais são as considerações que nós podemos fazer? Dentro da compreensão de que a cidade ela atua entre essa relação do corpo e espaço, a gente vai ter o corpo como elemento fundamental para a constituição dessa experiência entre a cidade e o espaço. A relação que envolve a cidade e o corpo apresenta-se como um feixe amplo de experiências, e nessas últimas décadas há um estudo maior, um desenvolvimento maior de pesquisas dentro dessa temática, onde vem apresentando novos desdobramentos, configurações, perspectivas, e esse trabalho ele vem como um meio de incentivar o debate crítico sobre como nós estamos explorando e vivenciando os nossos espaços urbanos, sabe? Se nós temos, de fato, conectada a característica da nossa rapidez cotidiana e o quanto essa pressa do dia a dia ela tem limitado a nossa vivência na cidade. Então, quando nós tratamos de corpo-cidade, o território da experiência, é muito mais assim, nos levar a uma reflexão crítica, que de fato vem sido desenvolvido estudos nessa área, mas será que de fato nós temos explorado essa relação do corpo da cidade? Será que de fato essas experiências, essas vivências, elas têm sido exploradas? E aí a gente apresenta as nossas referências bibliográficas. Obrigada a todos pela atenção.